Lucas 4, versículo 13 ao verso 35. Deixa eu orar com vocês, queridos. Pai de amor, eu quero render graças ao Senhor por podermos estar mais esse dia na tua casa. E eu quero te pedir em nome de Jesus que pelo teu amor, a graça e bondade, o Senhor fale conosco, fale através da minha vida, usa a minha boca para ministrar a tua igreja e prepara o coração dos meus irmãos que estão aqui, os que estão ouvindo também, Pai, ou ouvirão através das redes sociais. Prepara o coração para que eles recebam a palavra como uma boa terra, de maneira que a palavra venha frutificar nas suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Lucas 24, do verso 13 ao verso 35. Queridos, nós vamos ler esse texto. Nós estamos hoje domingo de Páscoa. Páscoa nos fala sobre ressurreição. E eu quero ler esse texto que vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Na verdade, um pouquinho depois que Jesus ressuscitou, eu quero ler esse texto com vocês. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Só para vocês entenderem que eu não li desde o começo, mas aqui Jesus já havia sido morto e já havia ressuscitado. Ok? Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta. Ele era poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro. Não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender? Como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém, queridos? Até aqui. Amados, às vezes me parece que acontece conosco como aconteceu com esses 2 discípulos a caminho de Emaús. Até a epígrafe do texto, na minha Bíblia, porque depende aí da versão, a epígrafe do texto está aqui sobre no caminho de Emaús, né?
E às vezes me parece que acontece conosco como aconteceu com esses discípulos. Sabe, queridos, nós experimentamos de um Deus vivo. Eu creio que todos vocês que realmente já entregaram a sua vida para Cristo, se você realmente entregou a sua vida para Cristo, você nasceu de novo, eu creio que você já experimentou. Você já viu o profeta, poderoso em palavras e obras, você já viu um Deus que operou na sua vida de maneira tremenda. Todos nós experimentamos. Mas como eu disse, às vezes me parece que acontece conosco, quando nós às vezes não guardamos o nosso coração, o que aconteceu com esses discípulos a caminho de Emaús. Parece que esse Deus que já foi vivo, né? Parece que muitas vezes ele está morto. Nós sabemos que o Deus que nós servimos, nós sabemos que é diferente do Deus de outras religiões, deuses de pedra, de madeira, né? Deuses que têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, não podem nos responder. Nós sabemos que o Deus que nós servimos, diferente de outras religiões, e aqui não é uma crítica, mas nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus vivo, sim ou não, queridos? Nós sabemos que o nosso Deus, ele nos ouve quando a gente ora, sim ou não? Nós sabemos que o nosso Deus, ele fala conosco. Você já ouviu Deus falar com você? Nós sabemos que o nosso Deus, ele tem poder para mudar as circunstâncias que nos cercam, sim ou não? Nós sabemos já acredito que nós já experimentamos do mover sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, sim ou não? Já vivemos isso, já experimentamos isso, sim ou não, queridos? Esse Deus vivo, mas muitas vezes me parece que em determinadas situações, queridos, parece que nós nos encontramos como esses discípulos a caminho de Emaús. Parece que dependendo da dificuldade, dependendo do grau de dificuldade ou do tempo que nós já caminhamos e tantas lutas, tantas dificuldades, parece que esse Deus vivo, parece que ele está morto. Parece que ele não opera mais, parece que a nossa esperança se foi. Parece que esse Deus que nós declarávamos, né, que nós falávamos, que nós honrávamos a ele, parece que é um Deus que nós falamos hoje, mas parece que nós estamos falando de um Deus morto. De um Deus que que operou no passado, mas que não está mais operando nas nossas vidas. Aqui eu não li o texto, mas se você for ler lá em Lucas 24, no comecinho aqui, Lucas 24, no versículo 1, vai dizer que no primeiro dia da semana, as mulheres bem cedo se levantaram e foram ao sepulcro com especiarias aromáticas preparadas para ungir o corpo do Senhor. Eu vejo aqui que, de certa forma, elas foram lá para honrar o seu Deus, honrar a Jesus. Jesus que tinha caminhado com elas. Jesus a qual elas viram Jesus fazer os milagres, curar pessoas, libertar pessoas endemoniadas. Jesus a qual eles estavam todos alegres e esperançosos. Mas naquele momento elas foram a um lugar onde havia morte, foram para honrar. Eu acredito que de certa forma, eu não fui estudar a fundo o significado das especiarias aromáticas, mas de certa forma eu acredito que nessa atitude, eles foram para honrar o seu Deus. Mas foram honrar um Deus que estava morto, porque elas não foram na expectativa de encontrar Jesus vivo, elas foram para ungir o corpo do mestre. E muitas vezes, queridos, se nós não tomarmos cuidado, às vezes nós estamos aqui, nós continuamos a servir ao Senhor, nós estamos na igreja, servimos no ministério, nós até procuramos honrar ao Senhor, mas se não tomarmos cuidado, nós estamos buscando honrar a um Deus que aparentemente parece que está morto. Porque às vezes nós já estamos desacreditados. Parece que Deus não opera mais como operava, parece que Deus não faz como fazia, parece que eu não sinto mais como eu sentia, parece que o Deus que nós servimos é um Deus morto, parece que Ele não me ouve mais, parece que as minhas orações não são ouvidas, parece que eu não ouço mais Deus falar, não tem mais resposta. Você continua honrando a Deus, você continua vindo na igreja, você continua servindo, mas cadê o Deus vivo? O Deus vivo que você se converteu e começou a servir. Aqui não é uma crítica sobre ninguém, para ninguém ou sobre ninguém. Eu quero que você só reflita. Eu não sei como você se encontra hoje, mas pode ser que você está ou que nós estamos como esses discípulos a caminho de Emaús. E o que simboliza esse caminho de Emaús? Vamos lá, queridos. Primeira coisa, o que é que representa o caminho de Emaús? O caminho de Emaús, ele representa desesperança. Esses discípulos ao caminho de Emaús, eles estavam desesperançados. No capítulo 13 até o versículo 16 vai falar sobre isso. Eles estavam andando, discutiram, né,
O próprio Jesus se aproxima para caminhar com eles, mas eles não reconhecem a Jesus. Eles estavam ali caminhando, falando de tudo que havia acontecido, mas totalmente desesperançados. Totalmente desesperançados. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de ver Jesus. Eles estavam desesperançados, entristecidos. Então esse caminho de Emaús, queridos, representa muitas vezes desesperança. Situações difíceis que a gente passa, que muitas vezes nos deixam desesperançados. E nessa desesperança, às vezes a gente não consegue enxergar, a gente não consegue reconhecer que Jesus está caminhando conosco. Você prestou atenção no texto? Eles estavam a caminho de Emaús, Jesus se põe com eles ali discutindo sobre tudo o que tinha acontecido. Jesus vem do lado deles, começa a conversar com eles, mas eles não enxergavam. A desesperança era tamanha na vida daqueles homens que eles não conseguiam ver que Jesus estava com eles. Da mesma forma, queridos, às vezes você enfrentando alguma situação na sua vida que você está meio desesperançado, né? Você foi até honrar a Deus, está falando dos feitos, das maravilhas do passado, mas você não está conseguindo enxergar que Jesus está do seu lado, andando com você. Tamanha a desesperança dentro dessa circunstância. Então, o caminho de Emaús representa a desesperança. Né? Não consegue reconhecer que Jesus está caminhando do nosso lado num momento tão difícil. Às vezes essa dificuldade está tão grande que você não consegue enxergar que Jesus não te deixou. E que como Ele está ao seu lado, um versículo que Paulo citou aqui, Josué capítulo 1, verso 9, não te deixarei, não te abandonarei, seja forte, corajoso. Ele está com você, se Ele disse, Ele está com você. Não é que Deus te deixou, é que você não tem conseguido enxergar isso como eles não enxergavam. O que é que representa o caminho de Emaús? Representa tempos de grande tristeza. No versículo 17, o verso 18 também vai falar sobre isso. Jesus perguntou, vocês estão discutindo sobre o quê? Eles pararam com o rosto entristecido. E um deles fala, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias. Mas diz que eles pararam. Eles estavam desesperançados, porque o texto vai dizer, nós achávamos que era Ele que ia trazer a redenção de Israel. E eles pararam com o rosto entristecido. Então o caminho de Emaús também representa tempos de grande tristeza. Representa esse tempo que, tomados por tamanha tristeza, a gente não consegue reconhecer Deus falando conosco. Aqui Jesus começa a falar com eles. O que é que está acontecendo? Fala para mim. E eles começam a falar, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe? E eles conversando com Jesus, eles não reconheceram e eles não ouviram a voz do mestre. Tamanha era a tristeza, a desesperança que eles estavam por causa da situação, queridos, porque parecia que tudo tinha tido um fim. O Jesus maravilhoso, de milagres, de curas, de poder, ele era profeta poderoso em palavras e obras, mas sabe o que aconteceu? Os mestres da lei mataram o nosso Jesus. E nós achávamos que era Ele. Talvez você começou, queridos, na sua caminhada todo animado. Jesus fez maravilhas, operou maravilhas na sua vida, você se animou, falou, Jesus realmente é aquele que mudou a minha vida, e eu creio que Ele vai fazer ainda infinitamente mais. Mas na sua caminhada, de repente você passando por determinadas situações, ou tem passado ainda, e às vezes é tomado de tamanha desesperança e tristeza, que você não tem conseguido ouvir, mas não é porque Deus não fala mais, não é mais porque Ele não está ao seu lado, mas porque você não está conseguindo perceber, tem se deixado dominar por essa tristeza, se deixado dominar por essa desesperança, e não consegue ouvir, não tem conseguido ouvir Ele falar com você. É isso que representa o caminho de Emaús. O caminho de Emaús representa também, queridos, saudosismo e incredulidade. No versículo 19 e o versículo 20, vai dizer assim, queridos. Que coisas, perguntou eles, Jesus pergunta para eles. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam, ele era profeta, poderoso em palavras e obras, diante de Deus, de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Nós achávamos, esperávamos que era ele que ia trazer salvação a Israel. Então aqui, queridos, eles começam a falar de um Jesus do passado. Jesus, que eu andei com Jesus, poderoso
em palavras, em obras, e eu achei que era Ele que ia trazer a mudança para a minha vida. Eu achei que é Ele que ia mudar a minha vida, ia mudar meu casamento, ia mudar a minha sorte. Eu achei que era Ele, mas hoje, sabe o que acontece? Já faz tanto tempo que eu não... que é com essa situação, eu não ouço mais Ele, eu não vejo mais Ele, eu não vejo operar dEle. Parece que Ele está morto. Parece que Ele está morto. Então o caminho de Emaús representa às vezes um tempo, queridos, às vezes de saudosismo e incredulidade. Por que saudosismo? Às vezes a gente fica só se lembrando do que Jesus fez. E é maravilhoso se lembrar dos feitos do Senhor, testemunhar o que Jesus fez nas nossas vidas, casamento, finanças, saúde, né, ministério. A gente testemunha, ó, Jesus fez isso na minha vida, Jesus fez aquilo, Jesus agiu com tanto poder. Mas ei, queridos, Jesus não quer que você viva só do passado, com saudosismo de um Deus que fez. E falando de um Jesus só que fez. Jesus quer que eu e você entenda que Ele ainda faz. E Ele está vivo. Eles não reconheciam aqui ainda, mas Jesus havia ressuscitado, Ele não estava morto. E eu quero dizer para você, querido, o seu Deus não está morto. O mesmo Deus que operou no começo da sua conversão, o mesmo Deus que você viu operar milagres na sua vida, Ele continua fazendo. Talvez essa situação aí que nós não guardamos o coração acabou se endurecendo um pouco, e a gente não tem conseguido ouvir Deus falar. Não tem conseguido sentir sua presença, mas por causa, às vezes, pode ser de ter deixado o coração endurecer, e às vezes as circunstâncias difíceis, as lutas, se a gente não cuidar, queridos, às vezes vai endurecer no nosso coração, e não é que Deus não fala mais, é que a gente não está sensível. Esses aqui, eles estavam assim, Jesus falando com eles, andando com eles, mas eles não percebiam que era o Mestre. Nós podemos nos encontrar assim, no caminho de Emaús, e com saudades do que Deus fez. Eu achei que era a mudança da minha vida, mas olha, agora já faz tantos anos, começou a mudar. Quando eu comecei a andar com Jesus, algumas coisas mudaram, eu me alegrei, mas agora já faz tanto tempo e nada muda, nada muda. O caminho de Emaús representa também, queridos, desapontamento. Olha o versículo 21. E nós esperávamos que era Ele. Eu esperei que Jesus que ia mudar a minha vida. Mas sabe, de verdade, eu até achei que ia mudar, mas não mudou. Não mudou. Certas situações assim na minha vida ainda não mudou. E eu achei de verdade que Jesus ia mudar, mas não mudou. Representa, às vezes, a gente estar desapontado, queridos. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Nós precisamos cuidar com o seu coração. A Bíblia fala sobre todas as coisas que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele depende as fontes da vida, para que ele não se endureça. E a gente deixe de ouvir, de sentir, porque Deus está conosco. E a boa obra que Ele começou, Ele quer terminar. Amém? Mas nesse caminho, queridos, deixa eu avançar aqui para não me demorar, nós estamos com o horário avançado. Nesse caminho tem algo tremendo. No versículo 22 e no versículo 24. Fala sobre pessoas que acabaram encorajando esses discípulos. No verso 22 ao verso 24. Deixa eu só achar aqui que eu me perdi. Algumas das mulheres entre nós deram um susto. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, não acharam o corpo. Voltaram e contaram que tinha tido uma visão. Disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Deixa eu dizer algo para vocês. Nesse caminho de desesperança, de desapontamento e tristeza, o caminho de Emaús. Sabe, queridos, às vezes tem pessoas, como essas mulheres, quando essas mulheres chegaram para ele e falaram, não, nós vimos o Mestre. Ele está vivo. Ele está vivo. Às vezes tem pessoas que eu costumo chamar essas pessoas de encorajadores da promessa. Pessoas que nesses tempos difíceis, que você não consegue sentir, que você não está conseguindo ouvir. Pessoas que vão te encorajar, falar, ei, não, seu Deus está vivo. Ele ainda tem feito maravilhas, Ele ainda tem feito milagres. Nós precisamos dessas pessoas, queridos, ao nosso lado, que vão nos encorajar, falar, não, Ele está vivo.
Ele ainda continua operando. Fica firme. Não sai do caminho. E se saiu, volta. Que nem eles estavam aqui num outro caminho. Em vez de estar ali em Jerusalém, estavam a caminho de Emaús. Né? Volta para Jerusalém. Volta para a casa do Senhor. Volta, né? Em nome de Jesus. E ouça essas pessoas que vêm nos encorajar. No caminho de Emaús, queridos, nós somos exortados por Deus a crer na sua palavra. O versículo 25 e 27 diz assim, versículo 25 e 27, Jesus disse, e ele lhes disse, como vocês custam a entender? Como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, eles explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Amém? Então, nesse caminho, além de ter pessoas que são encorajadores das promessas, o próprio Deus nos encoraja, fala aí, como vocês demoram, como vocês custam a crer, olha para a palavra. Eu não disse que vocês passariam por aflições? Eu não disse que vocês passariam por lutas? Eu não disse que havia de passar por certas situações? Mas ele diz aqui, olha para a palavra, olha o que está na palavra. Então Jesus estava encorajando eles aqui, ó, falando, tudo o que aconteceu, toda essa situação difícil, estava escrito que iria acontecer. Estava escrito nos profetas, estava escrito no, né, Moisés, começou através de Moisés e os profetas a explicar toda a escritura para eles. E fala, como vocês custam a entender, como vocês demoram a crer no que está escrito. Então, amados, nesse momento também, nesse caminho, o Senhor nos exorta a olhar para a palavra. Sabe, olha para a palavra, olha para as promessas, e não deixa que isso venha te abater e roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. Olha para a palavra, olha para as promessas e creia. Creia, querido. Amém, amados? Não deixe essa situação tão difícil roubar a sua alegria, como eles estavam, roubar a sua esperança, te deixar aí, né, com saudosismo, como se fosse um Deus que só operou e não opera hoje. Não, Ele ainda opera. E o Deus que faz, ainda continua fazendo. E a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar na sua vida. Amém? E por último, para a gente encerrar. Pastor, o que é que eu faço então quando eu passo por esse caminho? O que é que eu devo fazer? No versículo 28 e no versículo 29, diz assim, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Queridos, às vezes a gente não entende muito bem, às vezes nós não estamos enxergando, os discípulos até aqui não enxergavam, não sabiam que era Jesus. Mas você vai ver alguns versículos mais abaixo, eles declarando, ó, quando ele estava falando com a gente, nos expondo as escrituras, o nosso coração queimava. Nosso coração estava queimando. Sabe, deixa eu dizer algo para vocês, queridos. Talvez você não esteja entendendo o porquê dessa situação, você não esteja entendendo muito bem essa luta, você não está entendendo muito bem essa situação, mas eu quero dizer para você, mesmo quando você não entender muito bem, clame ao Senhor. Clame insistentemente pela presença de Jesus. Eles não sabiam que era Jesus aqui, mas eles sentiam algo. Eles sabiam, sabe? Tem vezes que às vezes o Espírito Santo está te incomodando. Ele está incomodando, é um incômodo no seu coração, tão incômodo. Você não sabe ao certo, mas você sabe que não é algo natural. Quando for assim, queridos, clame por ele. Aqui eles não sabiam, mas eles clamaram, Senhor, fica conosco, não vá. Fica conosco essa noite, mesmo sem saber ainda que era Jesus. O que eu quero dizer para vocês dentro disso, talvez você não esteja entendendo muito bem, mas clame ao Senhor. Clame, Senhor, fica comigo. Fica comigo, eu não estou entendendo o porquê, eu não sei o porquê dessa situação, mas eu não sei ao certo o que o Senhor está querendo falar comigo, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. No versículo 30 e no versículo ao 32, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos
e o reconheceram. E eles desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Outra coisa, o que é que eu faço quando eu passar por esse caminho? Procure ficar mais atento e mais sensível para poder ouvir Deus falar com você. Eu sei que não é fácil. Momento de dor, momento de tristeza, momento que às vezes a desesperança quer tomar conta do seu coração, não é fácil. Mas eu quero dizer para você, nesse momento, queridos, cuida do seu coração, para que você procure ficar mais sensível. Aqui ele estava dizendo, ele estava falando com a gente. Ele estava falando com a gente, nosso coração estava queimando, ele estava falando com a gente através do quê? Da palavra. Então às vezes Deus está falando com você, e muitas vezes você até dizendo para si, ou dizendo para o irmão: Deus não está falando comigo. Essa situação parece que Deus não fala comigo, e Ele está falando, através das escrituras, através do pastor, através do pregador, através de alguém, através de um devocional. Você sente algo diferente queimando, se você não sabe muito bem o que é, mas é Deus falando. Então procure ficar mais sensível para ouvir Deus falando com você. Amém, queridos? Eu acredito que às vezes a gente fica esperando um anjo descer, uma voz bradar de maneira audível e falar conosco. Deus pode fazer, Deus pode falar de maneira audível, pode. Nós temos testemunhos disso, mas geralmente Ele vai falar de outras formas. E geralmente é através da sua palavra. Seja na boca de um profeta, seja no momento que você está lendo a palavra, seja no momento que você está ouvindo uma pregação. Esteja sensível. Amém, queridos? E quando você ouvir, no versículo 33 diz assim: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali eles encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Quando você ouvir, queridos, ainda que você não entenda muito bem, mas você sabe que é Deus falando com você. Você já teve essa experiência? Eu já tive experiência de Deus saber que Deus, às vezes Deus falou comigo através de sonho, através de um profeta, numa palavra. Deus às vezes já deu uma palavra, algo queimou o coração. Eu não entendi muito bem, não discerni muito bem o que Deus queria, o que era, mas eu tinha certeza, Deus está falando. O que é que o Senhor quer falar, Senhor? O que é, Senhor? Às vezes através de sonhos que eu não soube discernir o sonho, mas não é aquele sonho de dormir de barriga cheia, é um sonho que você sabe que Deus falou, você não sabe ao certo, mas você sabe que Deus falou. Quando isso acontecer, queridos, aqui no texto vai dizer que eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Jerusalém representa a nossa casa espiritual, a comunhão com os nossos irmãos, com o corpo de Cristo. Jerusalém representa ou tipifica onde está a presença de Deus. Então quando você ouvir, volta, queridos. Porque talvez você está trilhando aí, você entrou pelo caminho de Emaús, esse caminho de desesperança, de tristeza, de desapontamento, de desalento. Você se afastou um pouco, mas quando você ouvir essa voz, volta, queridos. Volta para o lugar que Deus te quer. Volta para a sua família. Volta para a sua casa, volta para a sua igreja, volta para os seus irmãos, volta para a comunhão dos santos, volta para a comunhão com o seu Deus, volta para a sua Jerusalém, porque é na sua Jerusalém que Deus vai falar com você, é na sua Jerusalém que nós vamos ver mais para frente em Atos capítulo 1, fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. Eles precisavam estar ali. Então quando você ouvir, queridos, volta para o lugar aonde Deus te quer, porque é no local que Deus te quer, ali vai ser derramado a bênção, ali Deus vai te abençoar, ali vai vir poder de Deus sobre a sua vida, para que você continue, para que você avance. É no lugar, existe isso, nós precisamos entender, é na obediência, é no lugar que Deus quer que nós estejamos, ali Deus ordena a sua bênção. Amém, queridos? É nesse lugar. Então volta, queridos, volta para o lugar onde Deus te quer. Em último lugar, versículo 35.
Então esses dois discípulos que estavam ao caminho de Emaús, contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Quando eles voltaram para Jerusalém, eles encontraram os 11, mais outros discípulos, os encorajadores da promessa. Ali, eles puderam também testemunhar. Eles ouviram realmente, nós vimos o Senhor. Os outros discípulos já tinham visto o Senhor. Então eles ouviram realmente que Jesus tinha ressuscitado. E ali eles puderam testemunhar, nós também. Nós estávamos num caminho de desesperança. Nós estávamos num caminho de tristeza. Nós estávamos num caminho de desapontamento. Mas nós também tivemos um encontro com Ele. Nós também tivemos um encontro com Ele, Ele se encontrou conosco e nós voltamos. É por isso que nós estamos aqui. Quando você tiver esse encontro, queridos, que você possa testemunhar da experiência que você tem tido com Jesus ou que você teve para fortalecer e encorajar seus irmãos a ficarem firmes. Sabe, porque tem momentos, queridos, que vem, o desânimo vem, o abatimento vem. Mas quando você se volta para o Senhor e Ele te fortalece, você precisa não só se fortalecer, se voltar para Ele, começar a caminhar e começar a desfrutar do que Ele tem para você, mas você precisa também abrir sua boca para testemunhar do que Ele fez e do que Ele está fazendo. Para que as pessoas que de repente estão trilhando o mesmo caminho, o caminho de Emaús, para que elas possam ouvir você. Você que passou por tempos difíceis, fala, meu irmão, eu também passei por tempos assim. Eu estava meio desesperançado. Eu estava meio entristecido, desapontado, achando que Jesus era a solução, mas depois passei por tantas coisas, sinceramente, eu estava desacreditado de que mudanças iam acontecer. Você precisa abrir a sua boca, que você estava assim também. E o testemunho não é um testemunho de que você também estava desesperançado. O testemunho é que você estava assim também, mas que você teve um encontro com o Senhor. E Ele mudou a sua sorte. E Ele mostrou para você que Ele não só operou no passado na sua vida, que Ele continua operando. E essas pessoas que estão trilhando esse caminho, eles possam entender que eles podem sim ter esperança novamente. Que eles precisam estar sensíveis e atentos que Deus não abandonou eles. Que Deus está caminhando com eles. Que Deus quer falar ao coração deles. E que é o mesmo Deus, que não é um Deus morto. É um Deus que ressuscitou, um Deus que vive e vive eternamente. Amém, queridos? É um Deus que continua nos ouvindo, respondendo às nossas orações, continua promovendo cura, continua nos amando. É um Deus que está conosco, que nos ama. É um Deus que tem perdão, tem misericórdia para as nossas vidas. É um Deus que começou uma boa obra e a vontade dele é terminar. Amém? Esse é o nosso Deus. Nós não servimos a um Deus morto, queridos. Então, se porventura você entrou nesse caminho de desesperança, de incredulidade, de saudosismo, como se fosse um Deus que operou só no seu passado, eu quero dizer para você nesse momento que o seu coração possa aí se quebrantar e você possa entender que Jesus continua caminhando com você. Pode ter momentos, queridos, que nós não estamos sentindo, nós não estamos ouvindo, mas mesmo nesse momento, saiba, Ele está com você. Ele está com você. Ele continua te amando, Ele continua operando. Nós mudamos, mas Ele continua o mesmo. As promessas dEle continuam mesmo. E Ele quer terminar essa boa obra nas nossas vidas. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Pai, eu quero louvar e agradecer ao Senhor. Eu sei que tem tempos difíceis que nós passamos, Pai, que quer roubar a nossa alegria, a nossa esperança de ver mudanças acontecer, não só para as coisas eternas, Pai,
que nós sabemos que é o principal, e por isso permanecemos firmes. Mas esperança de ver mudanças acontecer nesse tempo ainda. Pai, seja o que for que nós estejamos enfrentando, eu peço que o Senhor nos ajude agora. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver. Abra os nossos ouvidos espirituais para que possamos te ouvir. E entender, Pai, que o Senhor continua. O Senhor é o mesmo Deus que quando nós nos convertemos, caminhando com o Senhor poderoso em palavras, em obras, feitos maravilhosos que o Senhor fez nas nossas vidas, na nossa família, o Senhor continua fazendo, Pai. E o Senhor eu creio que o Senhor quer fazer coisas ainda maiores para a glória do Teu santo nome, para a edificação da Tua igreja. Por isso eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho amado e bendito, abre os olhos e ouvidos espirituais do Teu povo nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor está vivo. O Senhor continua operando, Pai. E nós cremos. Eu creio que a boa obra que o Senhor começou, Pai, o Senhor vai terminar. Eu creio que os projetos e sonhos que o Senhor falou conosco, eles irão acontecer. Eles irão se cumprir, Pai, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Queridos, nós vamos encerrar a nossa transmissão. Eu vou pedir já daqui a pouquinho para os irmãos aqui encerrarem a transmissão. Eu vou despedir vocês, só para a gente não se estender. Mas eu quero, se você entrou nessa noite, se você entrou assim, queridos, nessa noite, apesar de você saber, na sua razão, que o nosso Deus é um Deus vivo, você estava meio desesperançado, desapontado, desacreditado, entristecido, parecendo que estava servindo a um Deus morto. Se você entrou dessa maneira aqui assim, eu quero que você, após eu despedir, eu quero que você venha à frente, eu vou orar com você. Se você, queridos, se tem alguém aqui que nunca fez uma decisão por Jesus, Jesus ainda não você nunca fez publicamente uma decisão para que Jesus seja o Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero orar por você. Se você, porventura, estava afastado do Senhor, talvez você não estava afastado fisicamente, você não deixou de vir à igreja, mas sendo sincero, o seu coração estava afastado do Senhor. Você está vindo ainda cumprindo uma rotina, no automático, mas seu coração estava meio afastado do Senhor. Eu quero orar com você. Você sabe se você estava assim. Então essas duas pessoas, esses dois tipos de pessoas, se você nunca fez essa decisão, eu quero orar por você. Mas se você já aceitou a Cristo, em algum momento você permitiu que o seu coração fosse endurecido, e você estava nesse estado de desesperança, incredulidade, ou coração endurecido, entristecido, desesperançado, eu quero orar por você, tá bom? Mas eu vou despedir todos, e após eu despedir eu vou liberar vocês, e se tem alguém assim, que quer que eu ore por você, você pode vir à frente e o pastor vai orar com você. Deixa eu despedir vocês, logo mais nós já vamos encerrar a transmissão, ok? Na transmissão, se tem alguém online nos acompanhando, seja agora ou posteriormente, eu acredito que dá para entrar em contato, né, Tiago, através do chat. Você pode entrar em contato, eu peço que você entre em contato com a gente, você consegue o contato do pastor, entre em contato comigo, e eu gostaria de orar com vocês, orientar vocês também, se você ainda não pertence a nenhuma igreja, ok? Feche seus olhos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao nosso Senhor, queridos?